estudantes do 7º ano, espero encontrá-los bem e hoje vamos continuar o nosso trabalho com as aulas de língua portuguesa. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Pamela e já de início vou pedir para que vocês organizem o material necessário para a aula de hoje, que será o caderno ou as suas folhas para anotação, a caneta, o lápis, a borracha e, se você tiver disponível aí na sua casa, o seu dicionário. Também já vou pedir que na sequência já organizem a data de hoje e o número da nossa aula. Um tempinho para essa organização. Material organizado? Vamos dar início então à aula de hoje. Bem, para começar, pessoal, vamos lembrar que desde a aula 18 nós estamos trabalhando com uma série especial de aulas focadas na compreensão leitora. E hoje nós iremos para a terceira aula específica dessa temática. Lembram que nós temos uma logo especial, que é a de olho nos textos? E também temos aquele lema, que os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Por quê? Porque estudamos vários elementos que fazem parte da leitura. As estratégias de leitura, os elementos visuais, o assunto, o suporte, os gêneros textuais, são muitas características que envolvem a leitura. Por isso, estamos dedicando uma semana especialmente para isso. Tudo bem? Vamos recordar um pouquinho sobre a aula passada, para começar? Bem, na aula anterior, o que fizemos? Assim como estamos trabalhando com uma semana especial focada para a leitura, com um tema bem específico, que é a mobilidade urbana. Então, relacionado a esse tema, o que já temos visto até aqui? Bem, sobre a mobilidade urbana de uma forma geral, que foi o nosso primeiro texto. Nós vimos também sobre a mobilidade urbana num contexto específico da cidade de Curitiba. E dentro dessas aulas nós temos trabalhado com os modelos de gabarito. Lembram-se que a cada questão trabalhada, a professora apresentava para vocês na tela um gabarito para ser preenchido com a alternativa correta de cada questão? Pois é. O que mais trabalhamos na aula passada? Nós fizemos questões relacionadas ao texto que trazia informações sobre a mobilidade urbana em Curitiba. E era um texto que abordava especialmente como foi feito o planejamento urbano da cidade desde a década de 70 e apresentando também como está acontecendo esse trânsito dentro da capital e tentando conciliar os transportes, a necessidade de deslocamento da população e apresentava também a questão do uso das bicicletas. Então, a partir desse tema, na aula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente com as bicicletas e faremos mais leitura sobre esse tema. Tudo bem, pessoal? Bem, relembrando novamente, agora na aula 20 nós continuaremos trabalhando com os gabaritos. E só para relembrar mais ainda, nós trabalharemos com esse modelo que está aparecendo aí dentro do retângulo vermelho na sua tela. Então, estudantes, vamos conversar um pouquinho sobre o texto de hoje. Hoje nós iremos estudar o texto 3.
Mas como assim, professora? A aula acabou de começar e você já vai apresentando o texto 3? E por que terceiro texto agora? Porque nós estamos tratando de uma mesma temática. E lembram-se que nós trabalhamos com textos de gêneros diferentes? Trabalhamos notícia, trabalhamos reportagem e nessa aula provavelmente apresento a vocês um texto de um outro gênero textual que nós já vamos descobrir qual é. Então, como sempre fazemos, na tela vocês podem ver um texto que nós vamos trabalhar hoje, é o nosso principal material da aula, porque é a partir dele que nós vamos focar a nossa compreensão. Tudo bem? Então vamos analisar os elementos principais desse texto e como todas as aulas, dessa não podia ser diferente, trago para vocês de onde esse texto foi retirado para que possamos analisar todos os elementos necessários antes da leitura. Vamos lá? Começando pelo suporte. Lembra que nas aulas passadas nós conversamos sobre o que é um suporte textual? Essa imagem que está aumentada para vocês aí na tela, com o título de Correio Brasiliense Opinião, é o suporte de onde o texto de hoje foi retirado. Além do suporte, é a fonte. Por quê? Porque Correio Brasiliense é o jornal, é a fonte de onde foi retirado esse texto que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Lembraram? Vamos adiante? Próximo elemento que precisamos analisar. Artigo. Chegou a hora das bicicletas. Percebam, pessoal, que apesar de se tratar de um artigo, creio que vocês já tenham acompanhado nas aulas passadas, abaixo do título nós temos ali mais um parágrafo, certo? Esse parágrafo inicial, ele é típico das notícias e nós chamamos lead, isso já apareceu em outra aula nossa. Mas como se trata de um artigo, nesse caso nós vamos concentrar no título do artigo, tudo bem? Adiante, quando for apresentar a leitura na íntegra do texto, leio a lead com vocês. Nesse momento, estamos fazendo apenas análise dos elementos pré-textuais, certo? Então, o título é Artigo, chegou a hora das bicicletas. Conforme tinha falado para vocês, hoje o nosso assunto será bicicletas. Outro elemento importante que precisamos analisar é a autoria do texto. Bem, a autora aqui nesse caso é Luiz Antônio Lindau e mais adiante veremos mais uma informação sobre ele. E ainda seguindo, nessa mesma imagem nós temos a data de publicação. Então vamos conferir? O texto foi postado no jornal Correio Brasiliense, na coluna de Opinião, com o título de Artigo, chegou a hora das bicicletas. Abaixo temos a lead. O texto foi de autoria de Luiz Antônio Lindau e foi postado no jornal no dia 21 de setembro de 2020. E ali consta até o horário, 6 da manhã. Mais um elemento importante que a gente precisa prestar atenção nesse texto é a imagem que o acompanha. Então percebam, o que vocês podem descrever, o que vocês podem inferir dessa imagem? Nós temos ali o que parece uma garota em uma bicicleta e a imagem que parece o solo, por onde ela está veiculando ali com a bicicleta, nos lembra prédios, um ambiente de cidade, até a catedral atrás. E uma informação importante, olha como as imagens fazem sentido em um texto. Nós estamos falando de um jornal Correio Brasiliense. Brasiliense vem da cidade de Brasília, né? Fica no Distrito Federal. O importante elemento que pode ser analisado ali é aquela catedral que aparece no plano de fundo da imagem. É um lugar específico de Brasília, por isso é importante comentar com vocês. Tudo bem, pessoal? Todos esses elementos agora foram analisados, agora vamos para a leitura. Só queria lembrar vocês o seguinte, dessa vez, ao contrário do que fizemos na outra aula, lerei o texto na íntegra com vocês e depois iremos às questões para analisar as partes específicas que nos interessam no trabalho de hoje. Vamos dar continuidade então? Texto 3, primeiro parágrafo. Recentemente, um comercial foi proibido na televisão francesa por descreditar o setor automobilístico e criar um clima de ansiedade. Nele, um carro de luxo refletindo imagens que evocam congestionamentos,
acidentes e poluição do ar derrete e se transforma em uma bicicleta. No slogan, é hora de viajar no futuro. Várias cidades no mundo têm a bicicleta como opção relevante para a mobilidade. No Brasil, são poucas. Por inúmeros motivos, pedalar costuma ficar no fim da lista de escolhas. Mas será que a Covid-19 não oferece oportunidade única para tornar nossa vida mais saudável e sustentável? Afinal, o que faria mais gente optar pela bicicleta? O receio de usar o transporte coletivo durante o período de contaminação vai transferir muitos usuários para o transporte individual. A maior parte deve optar por carros e motos e não pela bicicleta. Embora não polua, seja barato, bom para a saúde e possibilite o distanciamento social, pedalar hoje é opção para uma parcela da população que topa circular entre veículos motorizados. Ciclofaixas, desenhadas dentro dos padrões de segurança, em muito contribuem para a redução do risco. Quem pedala entende a importância desse tipo de proteção nas avenidas com fluxo veicular pesado. Durante a pandemia, várias cidades se dedicaram a conectar e expandir as redes cicloviárias. Na América Latina, Bogotá, Cidade do México e Buenos Aires criaram soluções rápidas em avenidas e eixos importantes. No Brasil, Belo Horizonte e Curitiba dão os primeiros passos. Ruas melhores para pedestres e ciclistas estimulam o comércio, setor entre os mais impactados pela crise sanitária. Pesquisas mostram, ao contrário do senso comum, que essas pessoas tendem a consumir mais do que clientes que chegam dirigindo. Aos poucos, cresce a quantidade de entregas urbanas feitas por bicicletas. À medida que aumenta o comércio online e centros de distribuição logística se transferem para bairros centrais, proporcionando nova ocupação a prédios vazios ou subutilizados, maiores são as oportunidades de substituir motos e vans por bicicletas. Em Nova York, DHL, Amazon e UPS já testam desde 2019 triciclos com baú de carga, algumas assistidas por tração elétrica. Importante pensar agora em ciclofaixas mais largas do que o padrão mínimo que acostumamos adotar no Brasil. Bicicletas com pedal assistido permitem vencer rampas com facilidade, adequando o esforço físico da pedalada ao que o ciclista pretende despender. Posso dizer por experiência própria que ela soluciona uma das principais barreiras apontadas por potenciais usuários. Não é preciso ser atleta e se vestir como tal para pedalar ao trabalho. Com os grandes avanços na previsão meteorológica, os melhores dias para pedalar ao trabalho podem ser identificados com a devida antecedência. Os britânicos decidiram investir adicional de 250 milhões de libras no programa Pedalar ao Trabalho, que destina mais espaço público para ciclistas, alarga ciclofaixas e cria faixas de circulação compartilhadas por ônibus e bicicletas. Com mais pessoas se exercitando, o governo prevê economia anual de 8 bilhões de libras com saúde. Não quer perder a oportunidade de encorajar o que entende ser a oportunidade em uma geração de alterar a forma como as pessoas se deslocam no Reino Unido. Antes da pandemia, muitos previam a eletrificação de ônibus, caminhões e carros como os próximos avanços no cenário da mobilidade urbana. A mais recente versão das patinetes tem rodas maiores e se parece com a prima bicicleta. Seria agora a vez da bicicleta, que tanto contribui para a saúde e o meio ambiente, renovar o transporte das nossas cidades? Bem, pessoal, o que vocês puderam notar desse texto? Tem um teor bem diferente dos que nós já viemos trabalhando até aqui. Bem, são apresentados, então, argumentos. O autor traz várias razões que apresentam as vantagens do uso da bicicleta nas grandes cidades. Como são muitas informações, nós vamos analisar cada parte do texto agora nas questões. Vamos iniciar?
questões. Questão 1. Observem que na imagem da questão, coloco para vocês novamente a imagem do suporte de onde o texto foi retirado, para que vocês possam ter um apoio para responder as questões. Vamos ler juntos então? Questão 1. O texto Chegou a Hora das Bicicletas, escrito pelo especialista Luiz Antônio Lindau, é uma. Alternativa A, notícia, centra-se apenas em narrar fatos sobre o uso das bicicletas em capitais da América Latina. Alternativa B, bilhete, expressa uma mensagem corriqueira e informal sobre bicicletas. Alternativa C, editorial, é um texto crítico e jornalístico que expressa a opinião de um determinado grupo sobre a mobilidade urbana. E a alternativa D, artigo de opinião. Trata-se de um texto no qual é defendido com argumentos um ponto de vista sobre as vantagens do uso da bicicleta. Bem, pessoal, depois de fazer a leitura da questão, deixo na tela então para que vocês possam encontrar a alternativa correta. Então, pessoal, conseguiram localizar a alternativa correta? Bem, na leitura que fizemos, podemos perceber, como eu comentei anteriormente, que esse texto tem um outro teor. São apresentados argumentos e exemplos sobre qual a vantagem das bicicletas. Por essa característica do texto, nós já podemos tirar alguns textos que tem nas alternativas aqui para que possamos encontrar a resposta. Então, vamos voltar às alternativas. Percebam, trata-se de uma notícia, como traz a alternativa A. Apesar de conter elementos, não. O texto não centra-se apenas em narrar fatos sobre o uso das bicicletas. O que o autor faz é exemplificar. Então, a alternativa A está incorreta. A alternativa B nos fornece ali bilhete, mas também não é uma mensagem corriqueira, é um ponto de vista bem desenvolvido. A alternativa C poderia confundir vocês um pouco, porque ela traz a definição sobre um texto crítico e jornalístico. Apesar de se tratar de um texto jornalístico, não expressa a opinião de um determinado grupo, e sim de um autor em específico, ficando para nós, então, a alternativa D como a correta. O texto trata-se de um artigo de opinião, no qual é defendido com argumentos um ponto de vista sobre as vantagens do uso da bicicleta. Então, a questão 1 ficou como alternativa D. Tudo bem? Vamos dar continuidade? Questão 2. No primeiro parágrafo,
O autor apresenta a tese, ponto de vista, que defenderá ao longo do texto. Qual é a tese? Marque a alternativa correta. Um comentário importante, pessoal. O que é uma tese dentro de um artigo de opinião? A tese é a principal ideia que o autor estará preocupado em defender ao longo do texto. E é para localizar a tese que eu preciso da ajuda de vocês para responder essa questão. Vamos ver se a gente consegue localizar essas informações? Alternativa A. A crise sanitária causada pela Covid-19 pode ser um dos principais motivos para impulsionar o uso da bicicleta como opção de transporte. Alternativa B. O uso de meios de transportes individuais deve ser priorizado, tal como ocorre no Reino Unido. Alternativa C. O Brasil deve incentivar o uso de bicicletas para se adequar ao modelo adotado por outras cidades da América Latina, tais como Bogotá e Cidade do México. Alternativa D. A bicicleta é uma forma vantajosa de estimular o comércio e entregas, como ocorre em Nova York. Deixo na tela então, pessoal, durante um tempo a questão para que possam reler e mais um tempinho o parágrafo em específico para que possam localizar a resposta. Já voltamos. E então, estudantes, conseguiram localizar a tese, a principal ideia do autor e a ideia a qual ele vai fazer a defesa desse ponto de vista? Tudo bem se acharam complicado, agora, corrigindo juntos, talvez fique um pouco mais tranquilo. Vamos voltar à questão? Qual é a tese do autor? Vamos analisar as alternativas. Letra A. A crise sanitária causada pela Covid e a necessidade de manter o distanciamento social pode ser um dos principais motivos para impulsionar o uso da bicicleta como opção de transporte. Bem, de início, essa alternativa parece muito viável. Por quê? Porque nós vimos ao longo do texto que a bicicleta é um transporte individual. Então, já vamos classificá-la aqui como a alternativa correta, porque é a alternativa que traz as informações mais coerentes com o texto e é onde está apresentada a tese do autor. As demais, como a alternativa B, o uso de meios de transporte individuais deve ser priorizado, tal como ocorre no Reino Unido, traz uma opinião totalizante. Assim como nós já verificamos em outros momentos, alternativas que trazem expressões que generalizam muito um determinado assunto, normalmente não estão corretas. Então, a letra B já poderia ter sido tirada por aqui. Na alternativa C,
nós temos uma proposição que fala sobre Brasil e América Latina, mas não é essa tese que vai ser desenvolvida pelo autor. Na alternativa D, temos um exemplo sobre o comércio e entregas na cidade de Nova York, mas no caso da alternativa D, não se trata de uma tese, mas sim de um argumento. Anotação feita, vamos continuar? Vamos preencher o nosso gabarito. Questão 2, alternativa A. Questão 3. Vamos lá, pessoal. Já adianto que nessa questão vou precisar de bastante atenção de vocês. Vamos lá. Releia os trechos, abreviaremos com a letra T maiúscula, e corresponda o argumento, com A maiúsculo, com trecho correspondente. Depois, marque a alternativa que apresenta a associação correta. Bem, pessoal, o que vocês vão fazer nessa questão? Primeiramente, eu lerei todos esses trechos com vocês. Depois, percebam que há uma seta em vermelho ali no meio das duas colunas. Essa seta está fazendo a correspondência, então, entre o argumento e o trecho. Tudo bem? Conforme for fazendo a leitura dos trechos, vocês já vão compreendendo. Ao final, deixo um tempo na tela para que vocês façam a correspondência e lá nas alternativas vocês irão marcar qual foi a correspondência que fizeram com as palavras abreviadas. A maiúsculo de argumento e T maiúsculo de trecho e na sequência. Tudo bem? Vamos lá? Argumento 1. Utilizar bicicleta traz vantagens tanto econômicas quanto para a saúde. Então percebam já que a correspondência do argumento 1 é com o trecho 4, que foi retirado do texto e por isso leva aspas. Embora não polua, seja barato, bom para a saúde e possibilite o distanciamento social, pedalar hoje é opção para uma parcela da população que topa circular entre veículos motorizados. Argumento 2. Cidades na América Latina estão aderindo e incentivando o uso da bicicleta, assim como algumas capitais brasileiras. Argumento 3. Incentivar o uso da bicicleta pode ser uma opção para a geração de empregos. Argumento 4. Uma população que não é sedentária desenvolve menos doenças. Agora os trechos. Trecho 1. Aos poucos cresce a quantidade de entregas urbanas feitas por bicicletas. Trecho 2. Durante a pandemia, várias cidades se dedicaram a conectar e expandir as redes cicloviárias. Trecho 3. Com mais pessoas se exercitando, o governo prevê economia anual de 8 bilhões de libras com saúde. E o trecho 4, que já apresenta uma resposta como exemplo para vocês. Embora não polua, seja barato, bom para a saúde e possibilite o distanciamento social, pedalar hoje é opção para uma parcela da população que topa circular entre veículos motorizados. Deixo então na tela para que vocês possam fazer a correspondência e responder a questão marcando a alternativa correta. Já voltamos!
Então, estudantes, essa questão exigia mais leitura e mais atenção, né? Pois havia várias atividades a serem feitas ali para responder a questão. Bem, vou fazer a correspondência com vocês agora e, na sequência, vamos marcar a alternativa correta. Argumento 1, então, corresponde ao trecho 4. Argumento 3 corresponde ao trecho 1. Argumento 2, trecho 2. E argumento 4, trecho 3. Qual será a classificação dentro das alternativas, então? Marcaremos a alternativa na letra B. A1 e T4, A2 e T2, A3 e T1, A4 e T3. É só uma abreviatura ali nas questões para manter a atenção de vocês. Tudo bem? Antes o gabarito, a prof sempre esquece, né? Questão 3, alternativa B. Questão 4. O posicionamento do autor no texto fica explícito. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Quem pedala entende a importância desse tipo de proteção nas avenidas com fluxo veicular pesado. Letra B. Posso dizer, por experiência própria, que ela soluciona uma das principais barreiras apontadas por potenciais usuários. Não é preciso ser atleta e se vestir como tal para pedalar ao trabalho. Alternativa C. Aos poucos, cresce a quantidade de entregas urbanas feitas por bicicletas. E a alternativa D. Afinal, o que faria mais gente optar pela bicicleta? Deixo na tela para que possam responder a questão. Então, estudantes, percebam o seguinte, na questão 4 está sendo solicitado que encontremos a alternativa que traga explicitamente o posicionamento do autor. Pois então, nessa questão, espero que tenham percebido que lá na alternativa B, o trecho extraído lá do artigo de opinião traz o uso verbal em primeira pessoa, ou seja, o autor se coloca no texto. Percebam que em todas as alternativas foram utilizadas aspas, mas na alternativa B, que é a correta, em específico, o trecho está em primeira pessoa, o autor se coloca no texto para argumentar. Posso dizer por experiência própria. Então essa é a nossa alternativa correta.
Gabarito, questão 4, alternativa B. Vamos prosseguir? Questão 5. Leio a questão com vocês primeiro, que está ali dentro do quadro cinza, e depois o trecho do texto. Sobre o programa Pedalar ao Trabalho, instituído pelo governo britânico, é incorreto afirmar. Alternativa A. Trata-se de um programa implantado pelo governo britânico com o objetivo de incentivar as pessoas a utilizarem bicicletas como meio de transporte para ir ao trabalho. Alternativa B. Representa para o país uma oportunidade sustentável de alterar a forma como as pessoas se deslocam. Alternativa C. Pode reduzir os gastos do governo com o setor da saúde, pois uma população menos sedentária desenvolve menos doenças e necessita menos do sistema de saúde. Alternativa D. O objetivo do programa é apenas modificar a forma como a população se desloca para o trabalho. Importante, pessoal, comentar com vocês o seguinte. Normalmente trago o parágrafo específico onde vocês podem coletar essa informação para que fique mais fácil de identificar qual é a alternativa e favorecer a compreensão de vocês. Vamos ler o trecho então? Os britânicos decidiram investir adicional de 250 milhões de libras no programa Pedalar ao Trabalho, que destina mais espaço público para ciclistas, alarga ciclofaixas e cria faixas de circulação compartilhadas por ônibus e bicicletas. Com mais pessoas se exercitando, o governo prevê economia anual de 8 bilhões de libras com saúde. Não quer perder a oportunidade de encorajar o que entende ser a oportunidade em uma geração de alterar a forma como as pessoas se deslocam no Reino Unido. Um tempinho para vocês encontrarem a alternativa correta. Então, estudantes, conseguiram localizar a informação incorreta? Vejam só como precisava de muita atenção aqui. Vocês tinham que encontrar a informação incorreta e marcar a alternativa correta. Então, vamos lá. A alternativa era a letra D. O objetivo do programa é apenas modificar a forma como a população se desloca para o trabalho. Então, pudemos acompanhar ali no parágrafo que o objetivo do pedalar ao trabalho não era apenas isso, mas sim economizar com saúde, incentivar a população a usar a bicicleta, entre outras razões que são apresentadas ali. Gabarito, questão 5, letra D. Questão 6. No texto, de que forma o autor encerra a exposição do seu ponto de vista? Dessa vez, deixo que vocês leiam as alternativas e já voltamos para corrigir. Então, pessoal,
Depois de termos lido o texto, identificado a tese, que é o ponto de vista que o autor vai defender, identificado os argumentos que vimos lá na questão 3, agora é hora de analisar como é que o autor fechou o seu texto, ou seja, como que ele conclui o seu ponto de vista. Vamos analisar as alternativas. A. O autor afirma que a eletrização de veículos é a solução para a questão da mobilidade urbana na América Latina. B. Sugere que o uso de patinetes motorizados representa a única opção para a renovação dos transportes nas grandes cidades. C. Por meio de um questionamento, o autor aponta que o uso da bicicleta, além de benéfico para a saúde e para o meio ambiente, pode renovar o perfil dos transportes nas grandes cidades. E D. O autor faz questionamentos sobre a modificação de veículos utilizados pela população, não sendo possível para o leitor identificar sua conclusão. Bem, pessoal, percebam que aqui algumas dicas vocês já poderiam seguir, como por exemplo, na alternativa B, que traz a expressão único, e na alternativa D, trazendo não sendo possível, lembre-se que são expressões generalizantes, então essas alternativas vocês já poderiam retirar. A alternativa A traz apenas uma informação, um ponto de vista parcial, então poderíamos tirar também. A alternativa correta é a letra C. Por meio de um questionamento, porque o autor pergunta, seria a bicicleta a opção e tudo mais. Então, nosso gabarito, questão 6, alternativa C. Tudo bem, pessoal? Vamos para a última questão da aula de hoje? Questão 7. Observe o emprego do ponto final no trecho que apresenta ideias em comparação. Várias cidades no mundo têm a bicicleta como opção relevante para a mobilidade. No Brasil, são poucas. O ponto final poderia ser substituído, sem alteração de sentido, por qual outro termo? Dica: substituam os termos no lugar do no ponto final para tentar localizar qual faz mais sentido e sem modificar. Tudo bem? Tempinho para vocês. Então, fizeram as substituições? Vamos conferir? Percebam lá, tem a bicicleta como opção relevante para a mobilidade ainda no Brasil. Alterou o sentido e a frase não ficou boa, então alternativa A, incorreta. Alternativa B, opção relevante para a mobilidade, sobretudo no Brasil são poucas, também não. Alternativa C, opção relevante para a mobilidade e no Brasil, também não. Ficou a alternativa D, mas. Vamos ler o trecho aplicando o termo mas. Várias cidades no mundo têm a bicicleta como opção relevante para a mobilidade, mas no Brasil são poucas. Apesar de estarem sendo comparadas ideias, elas têm um teor de oposição. Por isso, o termo mas é o mais adequado nesse caso. Então, alternativa D, termo mas. E lá no nosso gabarito, ficamos então com questão 7, alternativa D. Pessoal, encerramos as questões da aula de hoje. Já vou deixar aqui umas imagens para que vocês pensem um pouco sobre a aula que vem. Vamos conferir? Para a próxima aula, temos o quê? Um gráfico e uma linda imagem da professora de Educação Física Fabiola Berwanger. Pensem nisso para a próxima aula, tudo bem? Cuidem-se e até breve!